Meu nome é Armando Queiroz, sou de Belém do Pará, e vim convidado anteriormente pelo Carlos Melo, não é? Que tem pensado essa Bienal, e o início todo da minha conversa, do que eu vim apresentar aqui, fez parte dessas conversas que fui tendo ao longo do tempo com o Carlos, né? E agora mais recentemente com o Rafael. E eu acho que isso foi fundamental, né? Porque o convite partiu do Carlos por conta das relações que ele via da minha produção com o que ele estava pensando, né? Isso se deu especialmente através de um vídeo chamado Mar Doce Barroco, que é um vídeo que eu já tinha produzido em 2009, e ele faz parte de um conjunto de obras que foi desenvolvido dentro da Bolsa Marco Antônio Vilaça, né? E que me possibilitou desenvolver muitos projetos, né? E o Carlos conhecia esse trabalho e nós começamos a conversar a respeito disso, né? E a conversa ela progrediu e disso surgiu um trabalho que foi feito especialmente para a Bienal, né? Que é um vídeo também chamado O Mistério de Clara. E ele tem uma relação minha com a literatura, especialmente a literatura paraense, né? Na figura do Dalcídio Jurandir, que é um romancista marajoara, né? Um caboclo marajoara, que para nós é muito importante, né? O Dalcídio tem sido agora, né, assim, motivo de interesse, de pesquisa e tudo mais, né, que é mais do que bem-vinda, porque eu acredito que ele seja uma grande entrada possível, né, para se compreender a alma paraense, né? Assim, eu tenho realmente um grande fascínio, né, pela escrita do Dalcídio. E esse trabalho, na verdade, ele dialoga diretamente com o romance do Dalcídio, que talvez seja agora o mais conhecido, que se chama Chove nos Campos de Cachoeira, que é um livro de 1941, né, foi publicado a primeira vez, e que nele existe uma personagem que se chama Clara, né, que se relaciona com o menino Alfredo, que na verdade é o alter ego, o menino do Dalcídio, né? Então é através do olhar, né? E das relações também que o Alfredo vai construindo com a sua família, né? Com os agregados da família e tudo mais, que o Marajó vai se descortinando, né? E Clara é uma dessas personagens com que ele se relaciona, e de uma maneira super bonita, né? Porque é uma menina muito nova, um pouquinho mais velha do que ele, e ele começa a ter um desejo, né, de uma sensualidade com essa menina, não é? Que ela é quase mato, é quase água, né? Porque o Marajó, por um determinado período do ano, fica tudo alagado, não é? E a própria casa do Alfredo, personagem, não é? Também fica uma palafita e fica tudo alagado, né? Então há um capítulo que fala especialmente da Clara, né? Ela aparece em outros capítulos, mas especificamente nesse, né? Então é como ele a vê, né? Essa menina que vem com os animais da água, né? E vem com uma canoa e a porta, e se relaciona com ele nesse sentido, né? De um desejo sexual, né, de descoberta desse menino, né, e de uma força da natureza que é a Clara, né, assim. E num determinado momento ela deixa de ir à casa do Alfredo, né, e vem a notícia que Clara se afogou, não é? E paira no texto do Dalcídio essa dúvida, né, se ela se deixou afogar, ela virou natureza, né, ou foi um acidente. Mas isso era algo de um interdito da casa, não é? Porque
o personagem da mãe do Alfredo tinha perdido um filho afogado, né? E ela se culpava porque achava que tinha sido descuidada, né? Então, o afogar, né, era algo que não poderia ser dito, né? E é uma presença, né? Uma presença constante numa região repleta de rios, né? E aí eu tento resgatar essa Clara, não é? Essa menina, essa força da natureza, através do sedimento, né? Do leito dos rios, que é a argila, não é? Então esse vídeo é uma busca por essa menina, não é? Assim, e aí eu consigo fazer paralelos, né, entre agora, especialmente, né, que eu estou aqui, né, na Bienal, porque eu não pude vir antes, né? Eu tinha sido convidado para uma exposição que o Carlos fez no Sesc, não é? Esse vídeo do Marduce Barroco, ele foi mostrado nessa exposição, e a minha presença seria interessante, né? Eu queria vir, né? Mas eu estava atravessando momentos particulares difíceis, né? De afetividade e tudo mais. Isso se confundiu com o trabalho, né? E eu sou muito agradecido ao Carlos, porque na verdade ele teve essa compreensão de que era um momento muito delicado da minha vida particular, que me impediu de vir para cá, né? E de certa forma acho que eu estar aqui é uma resposta à delicadeza, né, e cuidado do Carlos, né, de compreender a minha impossibilidade, né, de vir. Então acho que é uma resposta também carinhosa que eu dou a ele e a Caruaru, né, porque era um desejo muito grande, né, assim, de estar aqui. E esse vídeo, né, só para que a gente possa fazer paralelos, né, assim, entre o Mistério de Clara e esse outro, né, que já tinha sido construído, que é o Marduce Barroco. O Marduce Barroco também é resposta, né, porque meses antes de eu ter realizado o Marduce Barroco, eu estive em São Paulo e no Museu do Ipiranga, não é? E eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo, porque ele é um museu, um monumento, não é? E é uma ode à conquista bandeirante, né? E assim, no centro desse museu, você tem uma escadaria linda, né? Toda de mármore, né? Assim, suntuosa, e ladeando essa escadaria que se abre depois, né? Você tem cúpulas de vidro, não é? E essas cúpulas com o nome de cada um dos rios pelos quais os bandeirantes percorreram e foram conquistando, né, o interior do Brasil, né? E aquilo, de certa forma, me incomodou, aquela placidez daquela água encapsulada, não é? Assim, digo, nossa, mas como? Então você tem o Rio Madeira, você tem o Rio Amazonas, e a impressão sempre que eu tive de que aquelas águas, né, e metaforicamente aquelas águas e nós não nos deixamos dominar, né? Nós não nos deixamos domesticar, né? Então eu acho que perceber isso nessa água, né, que é uma água revoltosa, né, violenta, que ela constantemente está, né, margeando Belém, foi o mote de realizar esse vídeo, né? Quer dizer, é um contraponto à possibilidade de uma água plácida e que se deixa dominar, né? Então eu acho que tem uma coisa e dicotômica também nela própria, né? Porque ela é cheia de nuances de claros, escuros, né? Tem uma coisa certamente de um planejamento barroco, né? Assim, tem uma coisa que eu acho que fala também muito do que nós somos nessa construção de cidade que é Belém, né? Que é uma cidade antiga, não é? Que agora completará 400 anos, e toda essa trajetória, né, da cidade, talvez buscando isso como síntese no vídeo, né? E aí eu vim para cá com esse convite já do Rafael de apresentar esses dois vídeos, né? E trocamos tantas conversas por Facebook, eu e o Rafael, e eu dizendo para ele que eu gostaria de, além disso, fazer um trabalho aqui, realizar um trabalho aqui. E me ocorreu de trazer alguma coisa que fosse de fisicalidade do local, né? E aí eu digo, nossa, eu estou trabalhando porque os dois vídeos, né,
o Mistério de Clara e o Mar Doce Barroco, eles foram feitos na Baía do Guajará, né? Em pontos diferentes, mas na Bahia, não é? E eu digo, por que eu não posso trazer um pouco dessa água, que é uma água barrenta, não é? Ela é quase... A impressão sempre que eu tenho que quando olho para a Baía do Guajará, é como se você... Ela é de tão barrenta que é como se você pudesse caminhar sobre ela, não é? Assim, tem uma coisa de uma densidade, não é? E eu digo, nossa, por que não trazer esse substrato, né? Assim, para um lugar que está pensando e trabalhando barro, né? E esse barro que está presente nas águas da Baía do Guajará, ela é o barro liquefeito, né? Quer dizer, quase no grau do desaparecimento, né? Porque só no momento em que eu coletei essa água que eu percebi que é o volume que te causa essa ideia de densidade, não é? Porque ela é quase transparente, né? Então, eu digo, nossa, eu queria trazer isso para um ambiente em que também a água é um bem precioso, não é? E aí foi uma coisa que eu estava pensando também, porque uma grande parte da minha família vem do Nordeste, né? Especialmente do Ceará, né? E assim, em um determinado momento, numa dessas levas, né, assim, de imigrantes, a minha família também chegou à Amazônia, né? E foi fazer a Amazônia. E lá encontrou um cenário com características topográficas totalmente diferentes, né? Essa presença da água, em Belém a gente respira a umidade, né? Uma coisa de a gente estar encharcado, né? Então talvez seja esse desejo também meu de trazer essa água, né? E dialogar com essa coisa de uma massa, né? Que seja a argila, né? No estado mais sólido, né? Então eu trouxe, eu estava assim, super preocupado, né, porque como é líquido e eu vim de avião, como eu ia passar, né, assim, pela companhia aérea e não criar nenhum embaraço, né, deles me pedirem. E aí eu resolvi trazer isso em garrafa PET, não é? E coloquei na minha mala com a minha roupa toda e por sorte não teve problema nenhum. Mas isso para mim é muito significativo também, porque assim, eu acho que eu sou muito movido a desejos, né? Assim, eu não sabia realmente como, na verdade, isso iria se concatenar aqui, né? E eu esperava que isso acontecesse, né? E acabou acontecendo, e com a ajuda e com a conversa com os outros artistas, não é? Com o Carlos, com o Rafael, né? Quer dizer, e eu acho que é uma coisa também muito desejosa minha, dessa construção através do diálogo do outro, né? Ouvindo a opinião do outro e da contribuição que cada um de nós pode dar para a construção de um trabalho, né? E aí nós chegamos a essa conclusão, né? Que aí eu já não sei se é uma coisa que partiu de mim ou de alguém, né? Mas assim... que eu não queria repetir a ideia dessa água encapsulada, não é? Assim, de como fazer com que ela pudesse permanecer no lugar, né? Que ela fosse e viesse e se encontrasse com o que a gente está vivendo aqui, né? Então surgiu a ideia de que, na verdade, não seriam trabalhos em separado, mostrado, né? Mas se pensasse num projeto instalativo mesmo, que esses três elementos, né, eles realmente se encontrassem, não é? Então aí você tem, entre os dois televisores, essa garrafa, não é? Que também para mim é importante, né? Porque ela não foi pensada no sentido de que ela seria apresentada publicamente, né? A garrafa PET ela surgiu como uma possibilidade de transporte desse material, da água, né? E aí eu fico muito assim refletindo, né? Até que ponto não seria um subterfúgio ou camadas desnecessárias de eu criar todo um estratagema assim, expográfico para que essa água funcionasse, né? Então eu resolvi, conversando com os outros artistas, com o Rafael, de que a própria garrafa PET ela seja dependurada no teto
E eu pensei em fazer um pequeno furo, né, assim, na parte de baixo, né, assim, da garrafa, e fizesse com que sutilmente, gota a gota, essa água do Amazonas, na verdade ela é do Rio Pará, não é? Ela é uma desembocadura de rios, né, que forma a Baía do Guajará, né? Essa água do norte, né, que seja talvez uma água do Dalcídio, né? Também, né, ela venha para cá e venha para Caruaru, né, e gota a gota, né, e de uma maneira muito lenta também, né, assim, uma coisa compassada e um desejo talvez de permanência, né, dessas relações, né. E isso é muito novo, eu estou muito satisfeito, né, porque isso faz parte do meu desejo de estar aqui e me relacionar com as pessoas e com o lugar, né. Muito bom, essa foi a reação. Deu.